Graça e paz, irmãos. É um privilégio sempre a gente poder estar aqui com os irmãos e poder ministrar a palavra do Senhor. Você também que está nos acompanhando pela internet, que a bênção do Senhor possa recair sobre você abundantemente. E se você assim desejar, entre aí no canal da igreja, no YouTube, também no meu, se quiser, @Wagner Queiroz. Quem nos manda um abraço aqui, eu estava vendo aqui agora, que está conectado no nosso culto, é o missionário Ricardo Guedes, lá de São Miguel, São Gabriel da Cachoeira. Mandou um abraço, ele está preparando para sair para um culto logo mais às 7h30. Está nos acompanhando e mandou um abraço a todos. Já transmiti o nosso abraço para ele também. Então, nesta noite, com grande alegria, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 126. São apenas 6 versículos, mas com a graça do Senhor, com a mediação do Espírito Santo, trará aqui consolo e graça e entendimento, fortalecimento a nossos corações e nossa vida. Leiamos, pois. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos ainda orar mais uma vez? Orar não é demais, não é? Nesse momento eu queria sugerir a você que fale ao Senhor, que o Espírito Santo possa, nesse momento, trazer a sua mente, manter a sua mente aqui focada na palavra, e que você possa falar com o Senhor aquilo que possa estar mais quente aí na sua alma, no seu coração, talvez uma preocupação, talvez uma alegria. O Ayrton acho que está feliz, bem contente, não é? Mais preocupações. A gente muitas vezes passa por um turbilhão de sentimentos, né? Somos um misto de tudo isso, e muitas vezes nós estamos aqui na igreja ou em outro lugar, mas a nossa mente passeia, os nossos pensamentos estão bem longe. Eu queria que você nesse instante falasse com o Senhor, que o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração de forma que você pudesse sair daqui abastecido, robustecido, cheio da graça e da presença do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade onde acabamos de ler Tua Palavra, pela iluminação, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nós, ela possa nos alimentar, Senhor, trazer-nos a memória, trazer-nos a razão, a compreensão e gerar em nós, Senhor, entendimento, compreensão, convicção de que o Senhor é esse Deus eterno, soberano, que cuida de nós. Oramos no Teu nome, Senhor. Amém. Eu creio que quem tem aí mais de 20 anos já passou por alguma experiência que se sentiu assim meio sem saber para onde ir, não é? Que rumo ir, se para o sul ou para o norte, se caminha ou fica, ou se regressa ou retorna, ou se apressa o passo, ou se anda mais devagar. Ou seja, passou por circunstâncias que por mais que a gente arrazoasse, pensasse a priori naquele momento, após ou durante essa situação caótica, né? Não tinha convicção e certeza do que iria acontecer, o que poderia fazer para melhorar ou para resolver aquela situação. Mas, segundo o texto aqui, a gente vai verá, melhor dizendo, que o Senhor muda e transforma todas as circunstâncias. E é interessante a gente olhar para o texto que o verbo aqui, o tempo verbal, já está num
num passado perfeito, onde a ação já se completou, já se deu, não é? Ele olha para o presente, olhando para o passado e falando que como e o que sentiu quando o Senhor mudou esse momento tão difícil. Nesta noite, brevemente, nós vamos estar falando sobre as bênçãos inefáveis do Deus restaurador. Eu não sei se você tem de pronto aí na sua mente o que é inefável. Inefável é algo indescritível, que você não pode somar, que você não pode contar, que você não sabe a razão ou a natureza, é algo que você não consegue contar mesmo, é indescritível. E as bênçãos do Senhor, de fato, são assim, não é? É lógico que ninguém sai escolhendo disso, começando o mês de fevereiro, eu preciso criar um transtorno para a minha vida, porque foi muito bom janeiro, né? Se foi assim para o resultado para muitos, né? Deveria ser bom para todo mundo, porque estamos vivos e sabemos que vamos morar com o Senhor e que Ele nos salvou e que nada vai mudar isto. Então isso é algo imutável, tem que gerar em nós uma alegria perene e constante, por mais solavancos que a gente venha passar na vida, esta certeza é imutável. Mas, como nós também pisamos aqui no chão, e hora ou outra os nossos olhos saem da cruz de Cristo, saem do nosso alvo que é o Senhor, esses embates da vida muitas vezes nos tira do rumo, do foco e nos faz pensar. E muitas vezes a gente já chega a murmurar, ou muitas vezes a gente chega a pensar que aquela situação não tem jeito, não é verdade? Mas creio eu, que se nós formos aqui, cada um aí lembrar de circunstâncias assim, olhar para a sua vida nos anos que passaram, creio que todos nós podemos, como o poeta fez o hino, conta as bênçãos e veja quantas são, não é? Recebidas da divina mão. São bênçãos incontáveis. Mas também pensando na nossa humanidade, como que uma circunstância momentânea, muitas vezes faz com que a gente esqueça de tantas bênçãos que a gente não consegue contar, não é verdade? Um momento difícil, uma circunstância emergencial, uma enfermidade ou algo que nos faz pensar que seja muito grave, ou que, quem sabe, a vida está chegando ao final, nos balança de forma que a gente essa certeza e convicção de que Deus é o nosso Deus perene e constante, que nos abençoa sempre, que é soberano, que tem nas mãos o universo e a nossa vida, nestas circunstâncias a gente isso não é suficiente para nos deixar alegre e forte. Então é importante a palavra do Senhor, a gente olhar e ver que outros no passado passaram por circunstâncias iguais, ou mais profundas, ou piores, que nós passamos ou estejamos passando, mas que venceram. O salmista vai dizer aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Veja, já tinha restaurado. Ele está olhando do passado, olhando um passado mais passado. Estava olhando um presente, olhando um passado, onde ele estava rememorando um passado mais anterior, onde eles estavam exilados. Mas já agora, no foco dos salmos, eles já estavam restaurados. Então ele está trazendo à memória o sentimento de satisfação desta transformação desse momento agônico. O exílio, a gente não experimentou, e com a graça de Deus, eu creio que não vamos experimentar, é você ser tirado da sua nação, do seu povo, do seu costume alimentar, de todo o seu costume, e ser misturado com o povo, com outros povos, né? Porque a nação dominadora levava os dominados, e muitas vezes miscigenava em casamento para modificar, para exatamente emocionalmente enfraquecê-los. Então, a gente viu lá a questão do Daniel, que não quis comer a comida do rei, não é? Porque era outro costume. Então, quando você está no exílio, toda a sua vida é modificada. Então, as suas emoções, seu estado emocional fica muito abalado. Mas se nós não tivermos exílio, muitas vezes a gente passa por momentos circunstanciais
que pode durar 1 ano, 6 meses, alguns meses, uma semana, mas parece que é uma eternidade, porque a gente não sabe lidar com as dificuldades, não é? No meio das dificuldades, a gente tem uma impressão, não que a gente afirma isso, é como se Deus não estivesse vendo, mas Ele está vendo. No momento que a gente está passando uma dificuldade desta agônica, difícil, a gente chega a pensar, por que Deus permite isso? Né? Por que Ele está permitindo essas coisas? Não é? Existe aí uma frase aí que não é bíblica e nem é verdadeira, mas por que Deus permite que aconteça coisas ruins com gente boa, né? A priori nós não somos bons, não é? Não é verdade? Nós somos justificados pelo Senhor, pela sua graça. Mas a gente, nesse contexto dessa frase, pessoa que não está causando o mal deliberadamente, parece que o mal vem sobre eles. Então, esses daí que as pessoas pensam que são pessoas boas, né? Ou seja, que se alguém vai e assalta alguém e leva um tiro, bom, ele causou uma situação, vamos pensar assim. Então, é uma pessoa má fazendo algo mal e recebe o mal de volta. Mas se você está tocando a sua vida e as coisas parecem que não estão dando certo ou não dão certo, a gente chega a pensar, por que isso acontece? Quando a gente faz isso, a gente sai do foco de entender a soberania de Deus, porque Deus é soberano sempre. Deus não é apenas soberano quando você está num bom emprego, ganhando aumento, o seu chefe gosta de você, está dando tudo certinho e você está caminhando. Deus não é soberano só nesse momento. Ele continua sendo soberano no meio da tempestade, no meio das dificuldades, no meio das lutas. Então, Ele vai continuar cuidando de você, ou porque a gente sofre coisas em consequência daquilo que a gente fez não corretamente. Por exemplo, ninguém fica feliz de saber que houve inundação, alagamento e com isso muitas casas foram prejudicadas. Ninguém fica feliz com isso, não é verdade? Mas isso é um assunto complexo, que tem a ver com zoneamento, com a parte política, né? E muitas vezes as pessoas, por não ter opção ou por outras razões, vão morar numa região que tende, e a história mostra que vai se alagar sempre. Não é verdade? Não estou justificando ninguém, não estou falando que o governo tinha que fazer obras de saneamento. Mas percebe? Ninguém fica feliz com algo ruim. Mas Deus é soberano sobre nossa vida, em todo tempo, em todo tempo. Neste caso que aconteceu com eles aqui, não vou aqui adentrar a história de Israel, o que levou-os ao exílio, mas eles foram ao exílio por desobediência ao Senhor. Mas o texto aqui foca no pós-retorno. Ele traduz para nós o sentimento de o que eles perceberam quando o Senhor os trouxe de volta. O Senhor os restaurou. Como disse, você pode ter sofrido uma falência, um desemprego, muitos tiveram grandes perdas de vida durante a pandemia, seu negócio pode ter sido avariado, você pode ter perdido emprego, muitas coisas aconteceram e acontecem e acontecerão até a volta do Senhor Jesus. Mas Ele continuará sendo o Senhor de todas as coisas e continuará sendo soberano. Nesse texto, agora brevemente, nós vamos meditar sobre esse tema, as bênçãos inefáveis do Deus restaurador. Quer dizer, essas bênçãos incontáveis que elas vêm sobre nós, nesse texto aqui, bem textual, pelo menos em 3 coisas. As bênçãos inefáveis do Senhor agem em transformação às situações aparentemente imutáveis. Porque isso pode acontecer a você. Sofreu uma falência onde você perdeu tudo, está com uma enfermidade, enfim, muitas coisas que podem estar acontecendo com cada um de nós, se encaixa nessa situação de um exílio, de algo que foi mudado, tirado de você, transformado do seu curso natural de vida. Mas o salmista atesta aqui que quando o Senhor restaura, quando as suas bênçãos vêm, essas bênçãos inefáveis, incontáveis, agem em transformação nestas situações que aparentemente parecem que são imutáveis, ou seja, que não vão mudar nunca mais, mas vão.
Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu fico olhando isso, eu estava meditando essa semana nesse texto, né? Por que fica como quem sonha? Veja como nós, seres humanos, somos complexos. Aquilo que a gente mais quer, que é sair do exílio, ao mesmo tempo que a gente é o que a gente mais quer quando está exilado, passando por uma crise, sair da crise, ao mesmo tempo a nossa razão mostra para nós que é quase impossível sair. Percebe? Olha que misto complexo que a gente tem. A gente está tão envolvido na situação, a gente quer tanto sair, mas ao mesmo tempo você percebe que para sair tem que acontecer algo não comum. Mas é isso que Deus faz, é isso que é tremendo, não é? E por isso o salmista ficou como quem sonha, tipo assim, aconteceu. E é isso, queridos, que a gente precisa trazer para os nossos dias e para a nossa vida. Quando o Senhor restaurar a sua sorte, Ele já restaurou, como eu disse, a nossa sorte quando pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Isso todos nós já temos, creio eu. Se alguém aqui não tem, precisa ter. Isso é algo eterno, não é? Que muda a nossa vida presente até Jesus voltar e eternamente depois. Mas estou falando de algo circunstancial, de momentos que você esteja vivendo de enfermidade, de luta, no trabalho, na família, onde você estiver passando por essa luta. O salmista mostra que, olha, é impossível, é quase impossível mudar essa circunstância, mas o Senhor mudou. E eu estou aqui como sonhando, é como se eu tivesse, será que eu estou acordado? Porque o Senhor mudou o improvável, o Senhor mudou o impossível. É isso, irmãos, é nesse meio que a gente tem que transitar, é neste campo da fé que a gente precisa viver, porque o Senhor é esse Deus propiciador, que o texto diz, se o Senhor já nos deu Jesus, não dará também as demais coisas? Se Ele já morreu por nós na cruz do Calvário, não nos daria demais coisas, não nos acompanharia enquanto caminhamos. Por isso que eu aprecio muito a fala do apóstolo Paulo, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, enquanto eu estiver aqui, nada vai me separar deste caminho, não é? Porque Paulo também passou por um momento semelhante. Ele estava indo para Damasco com o propósito de estragar com todos que serviam Jesus, prender, matar, desbaratar a igreja nascente. E ele é encontrado por Jesus. E ele é transformado, se torna o grande apóstolo dos gentios. Isso é maravilhoso. Então, queridos, eu não sei o que te aflige, porque eu sei que pela palavra, o improvável, o impossível, o imutável é transformável. Quando as bênçãos inefáveis do Senhor chegam sobre você, chegam sobre a sua circunstância, chega sobre a sua dificuldade, chega sobre a sua luta. E o que a gente vai experimentar é isso, ficar como quem sonha. E o verso 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aqui a gente vê que as bênçãos inefáveis do Senhor, elas perpassam, vão além da nossa vida, e através da nossa vida, do que Deus faz e fará e já tem feito em nós e por nós, seja como um testemunho também indescritível para os outros. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que assim seja a nossa vida, que não vamos esconder que estamos passando por lutas e tribulações, porque faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida, desse mundo que jaz no maligno, mas também os que estão nos vendo passar por dificuldades, ou aqueles que porventura até se alegrem com as nossas lutas e dificuldades, verão também o quão grande é o Senhor, quão grande é esse nosso Deus, que já nos deu a salvação nele, e também o livramento. Então entre as nações se diziam, não é nações que serviam o Senhor, não, as outras nações que presenciavam os milagres, os feitos do Senhor sobre aquela nação de Israel. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas o Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Meus irmãos, essa alegria circunstancial, ela quase que é algo assim, que sobe e desce, porque depois de uma grande alegria, nós precisamos nos fortalecer, mas poderá, ou com certeza, nesse mundo que jaz no maligno, nessa gangorra circunstancial de vida, até que Jesus venha, virão outras lutas. A diferença é que a nossa reação não poderá ser de novo um problema, de novo uma dificuldade, mas gerar em nós, na próxima circunstância difícil, de que esta lembrança que o Senhor restaura, que as bênçãos inefáveis do Senhor continuarão agindo sobre essa nova circunstância, porque já agiu sobre essa outra. Percebe? Esse é o diferencial da nós que servimos o Senhor, porque as experiências vão nos dando uma musculatura, vão nos dando um condicionamento de compreender de fato o que Jesus já havia nos dito, que esse mundo jaz no maligno, mas que Ele venceu o mundo e nós venceremos também. Obviamente que a gente não fica feliz em saber que uma situação governamental, houve um desvio, alguma coisa, um dinheiro que poderia ir lá para o hospital, para a escola, foi desviado. A gente não fica feliz, mas isso também não é espanto, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, dos que não estão em Cristo, a gente não pode esperar grandes coisas. Se os que estão em Cristo, hora ou outro, titubeiam na caminhada, imagina os que não estão. Mas não importa o que esteja acontecendo, que música esteja tocando, o Senhor é o regente do universo. E nada isso vai mudar, nada vai improperar ou ser contra as bênçãos que Ele já tem para nós. Como o apóstolo Paulo afirmou, e nós já pregamos aqui em Romanos, que nada pode mudar, né, o que o Senhor fez por nós, porque Ele já pagou os nossos pecados na cruz do do Calvário. Isso tem que nos dar muita alegria. Mas a gente é como se fosse, já foi ao mar, depois de uma onda vem outra onda. E quem acha a beleza do mar, o mar é essa dança de uma água que vem, uma outra água que volta. E a gente aprende a caminhar nisso. O importante é a gente entender e caminhar sob essa liderança e a soberania de Deus, entendendo que Ele está conosco. Obviamente que à medida que a gente se torna obediente e observador da palavra, a gente vai continuar recebendo mais bênçãos, mas você muitas vezes recebe um problema que você não causou diretamente. Por exemplo, eu não fico trabalhando para a inflação subir, para o real desvalorizar diante do dólar, mas não sou eu que faço isso, mas quando ele desvaloriza, o dinheiro que eu tenho na mão vale menos. Percebe? E se a inflação subir, tudo que a gente compra está indexado à inflação. Eu não causei isso, mas eu sofro pela inflação que vem sobre tudo. Percebe? Mas isso não pode mudar o nosso entendimento. O Senhor Jesus continua sendo o Senhor do universo e cuidando de nós. Então, primeiro ponto, que as bênçãos inefáveis do Senhor, do Deus restaurador, transforma essa circunstância, age em transformação a essas circunstâncias aparentemente imutáveis. Ela também age nesta questão de promover o testemunho além muros, né, além de nós mesmos, a nossa vida de luta, vencendo as lutas em Cristo Jesus por sua graça abençoadora, faz com que as pessoas vejam como somos abençoados. O que eles têm que eu não tenho? Se alguém nos perguntar o que você tem que eu não tenho, não é o seu carro zero não, viu? Você falou que eu tenho a paz de Cristo. E você pode ter também, porque Jesus pode lhe dar. Então a gente se torna o canalizador desta bênção transformadora, de a gente apontar para onde vem, da onde emana as bênçãos inefáveis que nos restaura, que nos mantém na caminhada e que nos fortalece na caminhada
mesmo nas circunstâncias difíceis, nos fortalecerão. Não sei, na praia, quando eu morei lá em Saquarema, ao caminhar na praia, você vai andando na água, fica mais pesado andar com água, né? Mas quando você sai da água, fica mais fácil caminhar. A gente vai vencendo as resistências, caminhando na água, vai te fortalecendo. Quando você estiver num lugar com menos resistência, você vai perceber que você vai caminhar mais forte. Caminhar neste mundo é nos dar resistência para enfrentar, não sendo fortalecido em nós mesmos, mas por causa da graça, por causa destas bênçãos inefáveis, indescritíveis, incontáveis desse Deus restaurador que vem sobre nós. E por fim, as bênçãos inefáveis do Senhor, elas vêm sobre nós e promovem uma esperança no presente e no futuro. Aqui o texto diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes no Negueb. Era uma região lá muito árida e desértica que, no tempo de estiagem, de seco, o leito do rio virava deserto. Mas quando vinham chuvas torrenciais, essas bênçãos inefáveis, aquilo enchia o leito e transbordava. E depois desse transbordo, depois desse momento de chuvarada que restaurava as águas, aquela região se tornava muito fértil. Então veja bem, muitas vezes a gente pode estar sentindo como um leito seco, que você precisa esforçar para enxergar que aquilo já foi um leito de rio, que naquele momento parece um deserto. Tem circunstâncias da nossa vida que a gente, ao olhar um leito, não tem água, então não é leito, é um deserto. Mas essa esperança e essa convicção, essa experiência recebida pelo Senhor nesta caminhada, faz com que a gente creia e ore com fé, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Porque eles viam que aquele leito seco, de tempo em tempo, era preenchido de uma forma abundante, que transbordava as águas, e aquela terra fértil com água transformava assim num lugar de muita vegetação e alimentos. E por fim, nessa linha de promover as bênçãos inefáveis, vão promovendo esperança em nós, no presente e no futuro. O verso 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Veja, a gente precisa continuar semeando, entendeu? Não é porque você não está enxergando a chuva, não está vendo água, é semear. Eu já fui ali perto, na Paraíba, perto ali, numa época pós-chuva, e parecia que eu estava andando no Paraná. Eles falaram: é assim, pastor, depois da chuva é essa beleza. Mas depois fica muito feio, né? Aquela terra que até racha de tão seca. Então muitas vezes, mas as sementes estão lá. A força da fertilidade está ali na terra. Quando a água vem, quando a água do Senhor vem. O Salmo 86 fala muito disso, né? Eu já preguei sobre isso também. Basta uma garoa do Senhor para fazer-nos vicejar e florescer. E aqui diz: o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então vamos semear. Em tempos difíceis, em dificuldades, não é para a gente parar. A gente não caminha por vista, mas por fé. Esse é o diferencial dos crentes robustos, que eles caminham crendo não no que estão vendo, mas no que estão esperando. Não esperando como não vai acontecer, mas esperando certos de que esse Deus que dirige o universo está conosco. E por isso que eles criam e oravam: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso tem uma visão aqui tanto momentânea dos nossos tempos, como também uma visão escatológica também. Mesmo que
a nossa passagem por esse mundo, que a gente viva 80, 100 anos, não seja assim como a gente pensou, não é? Não é porque tinha que ser como a gente pensou. A gente pensa uma vida de muito conforto, não é? O Senhor disse que tem lutas, teremos lutas, mas se não ajustar todas as coisas como a gente imagina, não é? Na eternidade vai ser muito maior do que você já imaginou, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente tem que continuar semeando, a gente tem que continuar vivendo esse crescente de fé, em momentos inóspitos, em momentos de dificuldade, de lutas, de circunstâncias que parecem que não vão mudar, parece que não tem jeito, que você já tentou de tudo. Eu já até orei, né? Alguns irmãos falam. Orar, a gente tinha que orar sempre. Muitas vezes falam: eu já estou orando, não funciona. Funciona assim. Se não chegou ainda, porque não é a hora, mas continue semeando e caminhando, que quando o Senhor derrama, é uma torrente, é uma inundação de bênção. Se não for de uma forma plena, como a gente imagina já, mas se você se apropriar dessas verdades bíblicas espiritualmente, você se tornará um leão aqui na vida cristã, nesse mundo tenebroso, difícil, mas olhando para o Senhor e crendo que Ele te livra, e tem nos livrado, irmãos. A gente precisa aprender como salmista, fazer reflexões, olhando, contando as bênçãos, e ver como Deus já tem nos abençoado na caminhada. Esses dias eu tive um momento assim, mexendo lá nas minhas coisas do escritório, organizando, e eu vi a foto lá de quando eu tinha 6 meses. Mandei para o meu filho e falou: pai, você era fofinho. Depois mandei de 8 meses, depois mandei de 6 anos, outra foto que eu tinha. Depois já de 16, essa eu vou guardar a qualquer preço, porque eu tinha 68 quilos, ninguém acredita, né? Essa eu tenho que guardar mesmo, é a relíquia. Depois já botei uma de 30, depois já de 60, e vendo quanto Deus já fez. Eu tenho lembrança de orar ao Senhor aos 10 anos de idade, dizendo: Deus, como é que vai ser esse negócio? Eu lembro um dia orando com 16, falei: Deus, como é que eu vou conseguir casar, hein? Porque eu estou aqui a ajudar em casa e não está dando, como é que eu vou ter uma outra casa? Está vendo? Eu sempre gostei de matemática, mas não fechava as contas de jeito nenhum. Não é porque eu gastava mais, é porque eu fazia projeção que se uma não está dando, como é que eu ia ter 2? Não é? E eu estava olhando para trás e vendo como o Senhor faz e fez e fará. Então, irmãos, nós não podemos olhar apenas as circunstâncias. A circunstância é só para você olhar, para não pisar no buraco. Caminhe olhando para o Senhor e rememorando as bênçãos, e a nossa convicção e certeza será como a do salmista. Você quer tanto algo que você está vendo que é impossível pelas nossas forças e circunstâncias, mas quando o Senhor restaura, como Ele fez aqui, você vai ficar meio abobado. Mas como? É porque Deus é abençoador e galardoador. Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Quem sai com lágrimas semeando, voltará com alegria, com gozo, com seus feixes. Que Deus possa continuar te fortalecendo, e que você possa crer e receber a palavra do Senhor, guardá-la no coração para continuar caminhando, e que a nossa vida seja um estímulo, seja um testemunho para que os outros digam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E queira o Senhor Jesus, por causa do testemunho que Ele tem visto, das bênçãos inefáveis, incontáveis, indescritíveis que o Senhor tem nos dado e tem nos restaurado e fortalecido. Que Deus te abençoe muito.